Bom, complementando o protocolo para dentes com risogênese incompleta, a gente vai entrar então na terapia endodôntica regenerativa, que inicialmente nos artigos eles foram publicados como revascularização pulpar ou revitalização pulpar. Então a gente vai definir aí a terminologia para que vocês possam entender um pouco melhor de como que acontece esse tratamento endodôntico regenerativo. Bom, frente a essa linha de pesquisa, o grupo, né, da revascularização, principalmente eu e o professor Zaya, a gente fez vários capítulos de livro com colaboração com a USP, com esse tema, logo quando surgiu, né, sobre a revascularização pulpar, e é uma linha de pesquisa do meu centro de traumatismos dentários também aqui da faculdade. Então, a endodontia regenerativa é a terminologia que se utiliza, e dentro dessa endodontia regenerativa, ela é dividida então em algumas nomenclaturas que é importante ter a definição, né? Então eu vou falar então o que é uma regeneração, o que é uma revitalização associado com uma revascularização pulpar, para ter um entendimento aí melhor dos conceitos. Então, numa regeneração, eu vou ter uma reposição das estruturas histológicas originais do complexo da dentina pulpar, né, do complexo dentino pulpar. O que seria isso? Se eu tenho um dente com um diagnóstico de necrose, eu removi todo esse material, fiz uma descontaminação. Será que aqui vai ter a formação de uma nova polpa? Um dente que necrosou, ele pode ter a formação de uma nova polpa? Se tem a formação de um novo tecido pulpar, eu tenho um processo de regeneração. Então, mais para frente vocês vão entender um pouco melhor. E na revascularização, foi muito utilizado para aqueles dentes que tinham ápice incompleto, os pacientes avulsionavam os dentes eram reimplantados e ocorria uma revascularização, um restabelecimento do suprimento vascular do tecido pulpar. Então era muito comum no trauma, né? Então era a mesma polpa e essa polpa ela tinha aí um novo suprimento vascular. E a revitalização descreve a invaginação tecidual com características diferentes do tecido pulpar original. Então ele é um tecido cementoide, a literatura se assemelha muito, né, com esse tipo aqui de um tecido mais cementoide, e não com uma regeneração, porque não tem nenhum trabalho ainda, né, que foi encontrado uma polpa, né, pode se estabelecer parecido, mas não como um tecido pulpar. E aí vem a interrogação e a dúvida. Um dente que está com necrose, houve uma descontaminação, ele pode ter um desenvolvimento radicular normal? Ele pode ter um fechamento do ápice? Né? Qual que é o protocolo que vai ser estabelecido para esses casos? Então, aqui, para entender a parte biológica, nos casos da endodontia regenerativa, eu vou ter uma invaginação de células mesenquimais indiferenciadas da região apical de dentes de pacientes jovens com ápice aberto. Então, esse é o intuito, fazer uma invaginação, né, de células mesenquimais indiferenciadas para o interior desse canal radicular, com o objetivo final de ocorrer um ganho, né, no comprimento da raiz desse dente e o fechamento do ápice. Então, se eu tinha uma raiz de 18, esse comprimento longitudinal vai aumentar e vai ocorrer o fechamento do ápice radicular com um procedimento regenerativo. Existem alguns mecanismos descritos na literatura. Quais são esses mecanismos? Essas células mesenquimais diferenciadas, elas vêm de qual região? Então, eu tenho situações de células pulpares vitais, sobreviventes dentro desse canal, células mesenquimais diferenciadas no ligamento periodontal, células mesenquimais diferenciadas da papila apical e células mesenquimais diferenciadas
em dentes jovens. Então, são alguns mecanismos, né, relatados por autores, né, pela literatura aí, que essas células elas podem vir de alguma região. A mais difundida na literatura são as células mesenquimais diferenciadas da papila apical. Quais são os pré-requisitos para fazer, então, esse tratamento endodôntico regenerativo? Então, nós vamos falar um pouco do passo a passo desse protocolo. Vai precisar de uma descontaminação passiva, com substâncias químicas auxiliares, que a gente vai falar de cada passo. Na literatura é descrito hipoclorito de sódio de 1,25, 2,5, 5, associado com soro, clorexidina líquida ou clorexidina em gel, associado com EDTA. Por isso que se fala em uma descontaminação passiva e não uma descontaminação mais aí utilizando material ou instrumentais. Após essa descontaminação passiva, a literatura preconiza o uso de, inicialmente foi preconizado a pasta tripla antibiótica, depois a pasta dupla antibiótica, tirando aí a aminociclina, substituiu ela pela cefaclor. Alguns trabalhos também utilizaram a medicação do hidróxido de cálcio associado com algum veículo, e nosso trabalho aqui da equipe a gente publicou em 2013, então aí tem 10 anos, nossa primeira publicação de um caso clínico onde a gente utilizou a medicação hidróxido de cálcio e gel de clorexidina. Então, após essa descontaminação passiva, o uso dessa medicação até 21 dias, eu vou estimular um coágulo sanguíneo dessa região. Então, estimulando essas células mesenquimais diferenciadas que estão nessa região, para dentro desse canal radicular. Com esse coágulo dentro do canal, eu vou inserir uma esponja, a gente vai falar de cada passo a passo, uma esponja de colágeno reabsorvível, vou colocar um material biocerâmico e vou selar esse dente. E vou fazer apenas a preservação desse caso. Então, aqui é uma imagem ilustrativa que está no livro do professor Francisco, né, aqui mostrando um dente com necrose, um dente que foi descontaminado, utilizando uma descontaminação mais passiva, né, tirando todo esse material contaminado, estimulando o coágulo para dentro do canal e selando esse dente. Então, esse é o protocolo que também está aqui no livro descrita no livro do professor Francisco, no capítulo 15. Um trabalho que foi publicado em 2011, eles fizeram um trabalho em cães para verificar qual a composição tecidual desse novo tecido, dessa nova formação de tecido. E pelos cortes histológicos foi demonstrado algumas células parecidas, né, com o ligamento periodontal, né, células também parecidas com cementoblasto, e mostrando que tecido mineralizado era um tecido mineralizado semelhante a cementoblastos, com maior organização nessa região. Então, no estudo foi encontrado esse tipo de imagem histológica. Nenhum estudo, até o momento, encontrou tecido pulpar. Então, é a formação de um novo tecido. Por isso que tem um relato de um caso clínico, onde os autores eles utilizaram como a terminologia de revitalização. Por quê? Porque é a formação de um novo tecido. Então, esse tecido ele foi revitalizado, descontaminou, invaginou aí um novo tecido, com uma organização de um tecido parecido com cementoblastos. Então, aqui mostrando o passo a passo dessa descontaminação com hipoclorito, né? Hoje a associação fala de até 1,5%, mas na literatura tem vários relatos, principalmente de casos clínicos, utilizando concentrações diferentes, o uso do EDTA e associando também clorexidina líquida ou mesmo a clorexidina gel, que é o nosso caso aqui do protocolo. Alguns trabalhos também que nós vamos colocar na plataforma Moodle, tanto
da pasta, com o protocolo com a pasta, como também com o protocolo da terapia endodôntica regenerativa. E aqui vou falar um pouco do passo a passo desse protocolo para a gente conseguir organizar um pouco melhor. Então, na primeira parte, houve a descontaminação com as substâncias químicas, né? Muito utilizado o hipoclorito de 1,5%. No nosso caso, do serviço de traumatismo dentário e na nossa linha de pesquisa, nós utilizamos a clorexidina gel. A medicação foi preconizado por alguns autores, né? Inicialmente, nos estudos da terapia endodôntica regenerativa, a pasta tripla antibiótica, que é o metronidazol, a ciprofloxacina e a minociclina. Com o escurecimento dos dentes, através da minociclina, foi tirada a minociclina, substituído pelo cefaclor e ficou a pasta dupla antibiótica. A pasta com hidróxido de cálcio associado com algum veículo e o nosso protocolo, que é a pasta do hidróxido de cálcio associado com a clorexidina gel. Aqui alguns trabalhos mostrando a coloração, então, a inserção dessa pasta tripla antibiótica, né, que é o trabalhos de 2005, trabalhos de 2009, mostrando vários relatos de caso clínico, e aqui utilizando a pasta com hidróxido de cálcio com algum veículo, também sugerindo o protocolo da endodontia regenerativa. Diferença entre pasta tripla antibiótica e hidróxido de cálcio. Na pasta tripla antibiótica, eu tenho aí uma atividade antimicrobiana nos patógenos endodônticos e mais empregada nos casos clínicos, principalmente quando se iniciou o estudo aí da endodontia regenerativa. E também alguns relatos utilizando o hidróxido de cálcio também como atividade antimicrobiana e com uma vantagem de não promover o escurecimento quando se utilizava essa medicação. Alguns estudos mostrando vantagens, né, e desvantagem da pasta tripla antibiótica, que foi preconizada pelo Oshino em 96, como redução do tempo de uso, 24 horas com efeito antimicrobiano, alguns estudos mostrando que poderia usar adesivos para minimizar essa descoloração com a minociclina e também a substituição da minociclina pelo cefaclor. E como desvantagem também, alguns autores relataram que poderia ocorrer uma resistência bacteriana e talvez até mesmo uma reação alérgica. Aqui também alguns outros trabalhos, né, publicados em revistas internacionais, 2010, 2009, mostrando aí alguns casos com escurecimento quando se utilizava essa pasta ou devido ao uso da minociclina ou também até mesmo devido ao selamento cervical. Aqui um caso clínico do nosso centro aqui, onde a gente utilizou um grupo com a pasta tripla antibiótica, né? O paciente retornou na preservação com escurecimento e houve a necessidade então aí de fazer um clareamento interno para o clareamento desse dente. E a medicação com hidróxido de cálcio? Vantagens: potencial também antimicrobiano, não promove escurecimento. E como desvantagem, alguns autores relataram como o hidróxido de cálcio tem um alto pH, poderia, nesses casos, ocorrer uma necrose tecidual ou até mesmo enfraquecimento das paredes. Então, não indicando aí talvez o hidróxido de cálcio como uma proposta, mas foram também trabalhos no início aí da discussão da terapia endodôntica regenerativa. Aqui também alguns relatos, né, de caso clínico utilizando o hidróxido de cálcio no tratamento endodôntico regenerativo, o antes e o após. Então a gente verifica que o aumento longitudinal dessa raiz e o aumento do espessamento das paredes do canal. Aqui foi um outro trabalho que foi publicado como relato de caso clínico, onde se utilizou, esse autor, ele utilizou um hipoclorito com a concentração maior de 6%, associado com o soro,
e utilizou também a clorexidina líquida. Fez o selamento com MTA, selou com resina, e aí um controle de 19 meses, aqui o antes e aqui 19 meses. Né? No teste de sensibilidade ele deu como negativo e foi feito em apenas uma sessão, sem fazer inserção de nenhuma medicação. Terceiro passo, teve a descontaminação passiva, utilizou-se uma medicação e na segunda consulta, então eu vou estimular esse coágulo, esse sangramento, né? Essas células indiferenciadas que vão vir lá da região apical, que é considerado como o nome em inglês, como scaffold, como se fosse uma rede, né? A gente vai falar um pouco melhor que pode aí estar associado com o processo de um reparo de um novo tecido nessa região. Então, qual é o conceito desse scaffold? É um arcabouço que serve como um local de ligação, proliferação e diferenciação de células-tronco. Então, se eu tenho esse arcabouço, que vai servir como uma ligação, como uma proliferação e como diferenciação de células-tronco, eu posso sim ter uma formação de um novo tecido. Então, por isso que nas literaturas, em alguns artigos, tem essa discussão da vascularização dessa região e a inervação como se fosse um tecido pulpar. Tem uma discussão muito grande aí na formação desse novo tecido. Aqui um outro trabalho também mostrando a importância do estímulo desse sangramento. Então, o sangramento estimulado em procedimentos regenerativos, ele desencadeia o acúmulo significativo de células-tronco, indiferenciada para o espaço do canal. E essas células podem contribuir para uma regeneração dos tecidos pulpares. Então, esses foram os trabalhos de 2011, onde tinha aí na literatura mostrando a importância dessa formação desse coágulo e a formação desse novo tecido dentro do canal radicular. Tem uma frase, aqui a frase do professor Francisco. O professor Francisco, na dissertação, na livre docência, ele fez um trabalho em cães, onde ele ampliou os canais 40, 60 e 80. Então, ele já comentava fortemente, ele não utilizava o termo endodontia regenerativa, mas sim crescimento de tecido. E o que favorece esse crescimento de tecido? O que vai favorecer? Primeiro, o diâmetro desse forame. Quanto mais amplo for esse forame, maior eu vou ter um crescimento de tecido. São células mesenquimais indiferenciadas na formação de um novo tecido aqui. Um outro fator é um espaço vazio. Esse espaço vazio, ele precisa estar descontaminado, principalmente se esse dente está com o início de uma fase aí de uma necrose, para que ocorra aí um processo de revitalização desse tecido. E a ausência de infecção. É extremamente importante. Não adianta a gente iniciar um protocolo, seja ele com qualquer tipo de medicação, se eu ainda mantenho aí a minha infecção. Não houve uma descontaminação completa, considerando que esses canais são amplos. Então, a contaminação bacteriana, ela é o principal fator de falha nos procedimentos de endodontia regenerativa. Em alguns casos, até mesmo publicados, se fez a endodontia regenerativa, o paciente retornou em algumas preservações, mantendo a lesão
ou às vezes mantendo até sinais e sintomas. Então é necessário fazer um novo protocolo, ou mesmo refazer o tratamento endodôntico regenerativo, ou optar para uma psificação, seja com um plug de um material biocerâmico, ou mesmo com o protocolo com a pasta obturadora preconizada aqui pelo Serviço de Traumatismos Dentários. E após essa descontaminação, o uso da medicação, o estímulo do coágulo, eu vou precisar fazer um selamento. Então, se eu tenho aqui um estímulo de um coágulo, é preconizado a inserção de uma esponja como um anteparo, o uso de um biocerâmico, um MTA, uma biodentina, e o selamento desses dentes. Então, é importante que esses dentes estejam realizados, aqui mostrando uma figura com a esponja, né, onde a gente vai inserir essa esponja de uma forma mais cervical, deixar esse espaço livre para essa formação desse novo tecido. Essa esponja, né, qual é a esponja? Então, a gente utiliza muito essa esponja da marca Colacoat, que é utilizado também em procedimentos aí da área do implante, que ela é reabsorvível. A utilização de um cimento, né, os primeiros trabalhos se utilizou muito como barreira cervical o MTA, pode-se utilizar a biodentina, e um outro cimento também como objetivo de selamento para essa região e restaurar aí de uma forma definitiva, seja com cotosol e resina, com material definitivo na região. Aqui um trabalho mostrando a importância desse selamento com o material biocerâmico, considerando que é um material que vai estar com uma boa capacidade seladora, né? Então aqui, ó, o mais utilizado, impede a recontaminação. Por que esses materiais, né, biocerâmicos são utilizados? Boa capacidade seladora, presa em umidade, biocompatibilidade e barreira sementária. Então, alguns trabalhos aí mostrando a importância desse tipo, dessa seleção desse material para selamento para procedimentos endodônticos regenerativos. Então, também alguns trabalhos, né, publicados, mostrando aí o procedimento. Nesse caso aqui, houve então a inserção que não foi a ideal, então esse material ele entrou muito na região apical. O importante é que esse material fica mais na região cervical e a longo prazo verifica só a preservação desse controle desse fechamento do ápice. Vou mostrar aqui no final alguns trabalhos realizados aqui pela nossa equipe, né? Esses trabalhos inicialmente eles foram iniciados com o professor Francisco em cães, né, até aí alguns trabalhos que a gente precisa iniciar a publicação deles, porque foram trabalhos que foram defendidos, mas não foram publicados. E alguns trabalhos que eu segui aí com minha linha de pesquisa nessa área, né? Enfatizando a importância e perguntas que deve ter para esse protocolo para endodontia regenerativa para dentes com risogênese incompleta. Quais os dentes estão frequentemente envolvidos nesse tipo específico de procedimento? Dentes anteriores, dentes que foram finalizado aí a formação radicular por um processo infeccioso, por uma necrose, né? Dentes que têm sinais e sintomas, pode ter fístula, pode ter presença de lesão. Que protocolo endodôntico poderia ser utilizado para o tratamento? Então, a gente já comentou da apsificação, com trocas de medicação, com a pasta obturadora, com plug do MTA e, mais recentemente, né, preconizando ou incentivando fazer a terapia endodôntica regenerativa. Qual tempo é necessário? Então, se eu vou utilizar uma medicação, eu vou precisar apenas de 2 sessões para fazer o protocolo da terapia endodôntica regenerativa e quais os resultados clínicos que são previstos. No caso da endodontia regenerativa, eu vou mostrar em outra imagem, mas o objetivo é aumentar o ganho dessa raiz e ter o fechamento
é do ápice radicular. Então, esse foi o primeiro caso clínico que a gente publicou, foi em 2013, então já tem aí 10 anos que a gente iniciou essa linha de pesquisa. Na época, a gente só utilizava a pasta obturadora e, né, o professor Francisco incentivou da gente fazer a terapia endodôntica regenerativa utilizando a medicação que é utilizada aqui na área, que é o hidróxido de cálcio e o gel. Então, foi uma paciente que teve um histórico de trauma, um paciente jovem, e aqui vou mostrar o caso clínico completo da paciente. Então, aqui, inicialmente, né, a paciente teve uma luxação extrusiva, o ápice não estava completamente formado. Então, houve aí no protocolo uma descontaminação passiva, uma instrumentação leve desses canais, no terço cervical e médio. Fizemos a inserção da medicação utilizando hidróxido de cálcio e gel. Na segunda consulta, após 21 dias, a gente estimulou o coágulo para dentro do canal. Nesse caso, a gente não pode simplesmente fazer um selamento aqui com resina, aqui eu tenho um sangramento. Então, no protocolo, a gente fez uma inserção de uma esponja de colágeno, fez a inserção do MTA, como barreira cervical, e selou o dente com cotosol e resina. Dentro desse espaço não tem material, né? Tem aí o estímulo desse coágulo, que vai formar um novo tecido aqui. Então, aqui a radiografia inicial e os controles de aqui 1 mês. Então, a paciente tinha uma sensibilidade inicial com 1 mês, a paciente relatou que não tinha mais sensibilidade. Aqui, 9 meses, 12 meses e 24 meses, 2 anos. O que diferencia da inicial para 2 anos ou 24 meses? Um aumento dessa espessura e o fechamento completo desse ápice. Fizemos também uma tomografia, né, aqui mostrando o antes e o após. Há normalmente uma atresia, uma calcificação desse canal, um ganho no comprimento dessa raiz, que não acontece com a apsificação. Se nesse protocolo, eu faço opção ou de um plug de um MTA ou de uma pasta, eu não tenho ganho da raiz. Aqui ocorre a formação de um tecido sementoide, eu aumento a espessura e eu aumento o comprimento da raiz. Então, é um procedimento mais difundido hoje para casos de dentes com risogênese incompleta. Aqui uma tomografia que a gente solicitou a paciente 24 meses depois, né? Então dá para verificar o fechamento completo desse ápice, sem colocar nenhum material dentro do conduto. A gente estimulou o coágulo e selou só na região cervical e fez apenas o controle. Então, nós publicamos esse trabalho em 2013, então já se faz aí, foi nosso primeiro caso clínico, e depois disso a gente fez várias pesquisas comparando tanto o protocolo como o padrão ouro com a medicação tripla antibiótica, associando com a nossa medicação, com o hidróxido de cálcio e gel, e também foi realizado um trabalho onde foi realizada a sessão única, né? E que também nós vamos colocar na plataforma Moodle todos os trabalhos realizados aqui pela equipe na terapia endodôntica regenerativa. Esse foi um outro caso clínico que foi realizado por essa endodontista. A professora Alexandra, ela fez um mestrado na São Leopoldo, uma endodontista muito conceituada em Minas, e ela apresentou esse trabalho na SB Endo. Aqui está o professor Ray Greaves. O professor Ray Greaves é um dos professores mais renomados, né, nessa área, e ela também ganhou. A gente ganhou 2 trabalhos, 2 prêmios utilizando esse protocolo, com um protocolo diferente do que estava sendo descrito na literatura, utilizando o hidróxido de cálcio e o gel. Então aqui antes, né, a imagem antes, um dentes em dentes, feita a medicação, estimulado o coágulo e foi feito apenas o controle, né? E aí tem um controle de 4 anos. Então,
aqui o antes, paredes finas, e houve um ganho nesse comprimento da raiz, houve uma calcificação dessa região, e aqui foi estimulado apenas o coágulo, não houve nenhum material. Então esse é o tratamento de uma endodontia regenerativa. Aqui a tomografia, então a professora Alexandra ela solicitou as tomografias também para acompanhar essa preservação desses casos. Aqui mostrando o selamento completo desse dente. Aqui como estava na fase inicial, como foi a fase final nas preservações. Como eu comentei no início, a gente tem aí algumas revisões, também vamos colocar na plataforma, capítulos de livro e artigos publicados utilizando essa técnica. Esse foi um caso clínico realizado pelo professor Lenzi. O professor Lenzi, ele também faleceu recentemente, de uma forma assim, de uma perda grande para a área da endodontia, o professor do Rio, que trabalhava muito com a parte da endodontia regenerativa. Isso foi um caso clínico que ele publicou com o professor Trope, o Marty Trope, também dos Estados Unidos. E aí, nesse protocolo, foi feito a descontaminação com hipoclorito, e em um caso houve sucesso e no outro caso não houve, no elemento 21. Nessa preservação, eles preencheram todo o canal do 21 com o MTA. E no elemento 11 ocorreu a revascularização. Nesse caso, ele utilizou o termo como revitalização pulpar. Então, como o dente com a formação de um novo tecido. Então, aqui o antes, e aqui o após, que houve o completo preenchimento aí com o MTA. Aqui um caso mostrando, nosso aqui da equipe, desde a anestesia, a descontaminação, vendo a amplitude desse forame, colocando a medicação. Nesse caso aqui, a gente fez um selamento bem cervical, então quanto mais cervical, melhor até para o preenchimento desse coágulo, para na preservação a gente verificar o fechamento desse ápice radicular. Então aqui nos controles, o inicial da primeira sessão e segunda sessão estimulando o coágulo. 3 meses, 6 meses, a gente já verifica que está iniciando aqui a formação de um fechamento, então isso quer dizer que está tendo reparo e que está tendo sucesso. 9 meses, 1 ano, 15 meses e 18 meses. Como a grande parte dos nossos pacientes também estão envolvidos em relatos de pesquisa, todos os nossos pacientes em termos de consentimento livre esclarecido, porque ele acaba indo para a publicação, e também as preservações elas precisam ter de 18 meses até 24 meses, para realmente verificar o processo de reparo desses casos. Aqui um paciente que chegou na clínica da especialização, onde a gente preconizou também a revascularização em um dente que estava iniciando aí um processo de necrose. Então aqui, quando chegou, a descontaminação, um selamento bem cervical e após o procedimento. Fizemos aqui a remoção da polpa, aqui estimulou o coágulo, a inserção da esponja, um biocerâmico, HP e o selamento do dente. Aqui o antes, como o paciente chegou, o dente restaurado, o procedimento inicial e a preservação com o fechamento do ápice. E lembrando que dentro desse canal foi estimulado o coágulo, não tem mais a pasta obturadora e não tem mais o plug do MTA. Então é um novo procedimento. Aqui alguns trabalhos, que eu não vou entrar relatando os trabalhos, mas são trabalhos que também vão estar na plataforma. Trabalhos orientados por mim, mostrando o protocolo que nós fazemos com o protocolo padrão ouro aí da literatura. Então, todos publicados, tanto a parte microbiológica, como também mostrando o aspecto clínico e radiográfico desses casos.
Aqui a metodologia que foi utilizada nos trabalhos, sempre utilizando o que já foi publicado, aqui comparando os tipos de medicações, a nossa, preconizada pela área da endodontia, do serviço de trauma, e o padrão ouro, que é a pasta tripla antibiótica. Remoção da medicação, estímulo do coágulo, as coletas que nós realizamos, fizemos coletas microbiológicas, a colocação da esponja, o selamento. Qual foi a metodologia que foi utilizada? Então, a gente avaliou tanto os aspectos clínicos como os aspectos radiográficos. Aqui na publicação, a gente mostra alguns aspectos clínicos, o antes e o após, o processo de reparo, os dentes que tinham lesão e a regressão dessa lesão. Então, aqui os 2 trabalhos publicados, a gente deve ter uns 10 trabalhos só dentro da linha da endodontia regenerativa. Esse foi os últimos trabalhos que a gente publicou, então com alguns capítulos. Essa foi a última patente que eu fiz da Inova, onde eu, junto com a aluna, a Marina, né, e com a equipe também do professor Saulo dos Estados Unidos, a gente patenteou esse novo cimento que a gente está trabalhando aí com alguns resultados para colocar como sugestão de material. Que esse foi o último trabalho também, esse foi um trabalho de pós-doc que eu fiz com parceria com a São Leopoldo, vendo a parte molecular, tanto da São Leopoldo como da USP, entrou aí uma parceria com outros professores. Aqui foram os últimos trabalhos que o professor Francisco fez dentro da área da endodontia regenerativa, trabalhos realizados em cães, que recentemente eu juntei toda a equipe e a gente vai resgatar para transformar isso tudo em artigo. Então, esses foram os últimos capítulos, né, os últimos trabalhos que foram realizados. Hoje não se faz mais trabalhos aqui nessa área com cães, a gente já faz direto com os humanos, mas a gente tem trabalhos bem significativos realizados com a parte da histologia, que foi realizado aí com os alunos, os doutorados da época com o professor Francisco. E aqui, para a gente finalizar, para ver a diferença, qual a melhor conduta? Fazer o procedimento de apsificação ou fazer o procedimento de tratamento endodôntico regenerativo? Vantagens da terapia endodôntica regenerativa: fácil execução, continuidade desse crescimento dessa raiz e deposição de tecido mineralizado nas paredes do canal. Então, ocorre um maior espessamento das paredes do canal e dentes mais resistentes à fratura. Então, um protocolo extremamente hoje difundido para ser utilizado. Desvantagem: ele pode ser revisto quando o paciente precisa de ser reabilitado, colocar um pino, então não é o melhor procedimento, protocolo para ser realizado, e pode ocorrer no processo de reparo a calcificação total com a formação desse novo tecido pulpar aí. Considerações, né, que o dentista, seja ele em fase de formação ou com alguma especialidade. A abordagem tradicional com o tratamento da apsificação, ela tem sido questionada, porque as raízes elas podem permanecer finas e suscetíveis à fratura, que é num caso, principalmente naqueles casos onde tem muitas trocas da medicação. No nosso caso, a gente não tem fratura, porque a gente mantém essa pasta por muito tempo. E a endodontia regenerativa, né, ou revascularização ou revitalização pulpar, em dentes com risogênese incompleta, ela tem sido recomendada como um procedimento clínico promissor em pacientes jovens. Acho que no nosso serviço a gente deve ter de 70 a 80 casos em preservação e em pesquisa para esses casos, né? Aqui, mais uma vez, mostrando a imagem da faculdade. O serviço de trauma ele funciona nas segundas-feiras, todas as segundas-feiras, e as urgências durante a semana e o tratamento durante o período. Aqui vários alunos que já passaram pelo serviço, alguns já são professores, né, em algumas universidades. Aqui tem um QR Code que fica aí também disponível na gravação para vocês
terem acesso. No nosso grupo de WhatsApp e no Moodle também vai ter, que são as diretrizes da Associação Americana de Trauma. Então, se vocês colocarem aqui, vocês vão ter acesso a essas diretrizes. E aqui também um QR Code que mostra todo o protocolo do serviço de trauma, que são as aulas anteriores também que foram gravadas, falando dos protocolos, desde as trincas até as avulsões. Então, aqui é todo um material didático que também vai estar disponível na plataforma. Então, mais uma vez aqui agradecer. Aqui é o meu e-mail. Vou fazer aqui mostrando uma propaganda. Nós temos um curso de hands-on com alguns professores convidados, de 3 dias. No ano passado a gente realizou esse hands-on e agora 24, 25 e 26 de novembro a gente também vai ter todo ano, nessa data, em outubro, esse hands-on ele acontece. Então é só uma vez no ano. Normalmente quando os alunos já fazem um EAD ou uma aula teórica, ele está mais preparado para fazer esse hands-on, que são a demonstração de tudo isso que está aí nas aulas. Acho que é a última equipe aí dos meus alunos após, né, que também vão fazer parte aqui do curso, o professor Rodolfo, o professor Paulo, os 2 alunos de doutorado, e o professor Valbert, que também nos auxiliou com todo o material aí para a execução desse curso.